Professor? Opa, tô aqui. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Magda Rita, de Paixão Simas, está presente? Não está. Então, agora a gente vai dar início às apresentações, tá? Da primeira apresentação da noite. Eu tenho aqui hoje, eu vou abrir para vocês. Eu tenho aqui o título do projeto, é Rotor 5 L1, é isso? Da cidade de Londrina, no estado do Paraná. Está presente? Então, a gente vai para a segunda apresentação, tá? Plantas fontes de energia, da cidade de Araucária, do Paraná. Estou presente. Boa noite, tudo bem? Tudo. Então, tá. Estou ligando a câmera. Vamos estar aqui, depois a gente retornar para o primeiro. Então, agora a gente vai dar início das apresentações, tá? Eu gostaria que. Deixa eu anotar aqui. Eu vou dar início aqui com vocês, passando o vídeo de vocês, tá bom? Sou eu, beleza. Olá, meu nome é Jaqueline Ferreira Paredes, sou do 8º ano, segundo turma, do Colégio Bom Jesus São Vicente, da cidade de Araucária, do estado do Paraná, Brasil. O nome do meu projeto é Plantas Fonte de Energia. No meu projeto foi estudado a respeito de como obter energia elétrica através das plantas. Bem, quando as plantas realizam a fotossíntese, elas liberam vários compostos orgânicos. As bactérias presentes na Terra se alimentam desses compostos e, ao se alimentar deles, elas liberam elétrons livres que podem ser reutilizados por nós. Uma planta possui mais ou menos meio volt, ou seja, não é muito, e também é uma corrente um pouco estável. E também depende muito de cada planta e também de cada vaso. Veja bem, esse vaso aqui é um vaso de cerâmica. Por que foi utilizado um vaso de cerâmica? Pois vasos de cerâmica são mais eficazes de um olhar técnico, digamos assim, pois eles são feitos de materiais naturais que não prejudicam a planta, ao contrário de vasos de cerâmica, de plástico, que soltam partículas de plástico na planta e podem prejudicar. Esses 4 vasos aqui foram feitos com base nos vasos da arquiteta de Moscou, Helena Mitro, que também fez uma pesquisa de como obter energia através das plantas e desenvolveu seus próprios vasos. Esses aqui, feitos com embalagem de amaciante, foram feitos com base nos dela. O meu método utilizado para poder fazer uma grande corrente elétrica com as plantas é fazer uma ligação em série com elas. Como eu fiz isso? Peguei vários vasos de plantas, inclusive os de cerâmica, mais eficazes, e fiz uma ligação em série com eles para que a corrente elétrica de cada um se somasse com a do outro, para que assim pudéssemos ter uma corrente elétrica maior. Os materiais utilizados para fazer essa ligação em série são vários fios, pedaços de cobre e pedaços de zinco, assim cada planta atuaria como uma pequena bateria, um multímetro para fazer a medição
da corrente elétrica e também um pequeno LED de 3 volts. Agora eu vou mostrar para vocês como faz uma ligação em série com as plantas. Primeiro, como eu já disse, cada planta aqui atua como uma pequena bateria, com seu lado positivo e negativo. O nosso lado positivo é o cobre e o nosso negativo é o zinco. Vejamos aqui, ó. Nessa planta eu já tenho conectado o zinco, que é o negativo. Então, o outro ponto dela deverá ser o positivo. O positivo de uma planta deverá ser conectado com o negativo de outra planta. Aqui. E assim vamos seguindo. O positivo de um com o negativo do outro. Opa, perdão. Como você pode ver, acabamos depois de fazer a ligação em série com todas as plantas, tendo duas saídas. Essas saídas serão necessárias para a gente poder conectá-las com o multímetro, no caso, o negativo com o positivo, e poder mostrar ali a corrente elétrica. Vamos ver? Aqui o negativo com o positivo. Bem, depois de conectado o multímetro com as duas saídas aqui depois da ligação, podemos ver o resultado que dá. Podem ver que ela é estável porque ao mexer aqui numa planta, por exemplo, ela já aumenta de número aqui, ó. Aqui o negativo também. Isso é bem visível aqui na plantinha. Agora eu vou adicionar a água nas plantas para vocês verem como ocorre também a mudança. Aqui, quando a gente coloca água, pois a água também é um material condutor. Pode ver que a planta ela muda, muitas das vezes com uma corrente elétrica maior do que antes. Um dos testes aqui que nós estamos realizando com essa pesquisa é tentar ligar um pequeno LED de 3 volts, para tentar mostrar a energia liberada pelas plantas. No momento, ainda não conseguimos ligar o LED, pois a corrente elétrica das plantas ainda é muito baixa e estável. Porém, às vezes a gente até consegue ter um número mínimo para ligar o LED, portanto, mas como é uma corrente muito estável, fica difícil manter o LED ligado. Às vezes parece que tá ligado, mas geralmente é muito rápido. Quero agradecer a minha professora de ciências, professora Daniela Jankowski, por todo apoio também na pesquisa bibliográfica e também na realização da atividade. Também agradeço a minha mãe por ter me ajudado com o material necessário e com o apoio. Então, esse é o meu projeto. A sigla dele é PFE, Plantas Fonte de Energia. E espero que um dia possa ser viável utilizar as plantas para poder ter energia. No momento, como é uma pesquisa ainda em fase de testes, nós não conseguimos ligar coisas grandes, como, por exemplo, um LED normal que nós temos em nossas casas, mas tenho certeza que com ainda mais estudos futuros, poderemos conseguir tal proeza. Obrigada pela atenção. Pronto, aqui a Jaqueline, tudo bem? Jaqueline, você fez sozinho o teu trabalho? Sim, foi só eu que fiz o Pra trabalho. você? Ah, então tá bom. Eu vou deixar agora a palavra para os avaliadores fazerem suas considerações, tá? Muito obrigada pela apresentação. Eu acho que de avaliador eu fui o único que pronunciei, então acho que eu sou o primeiro. Eu já tive na sua posição, eu comentei aqui um pouquinho mais cedo com o pessoal. Eu participei da FEBIC, eu participei da FEBRACE, eu sei o quanto é difícil desenvolver uma teoria e conseguir provar e testar ela. Acho que assim, a minha primeira pergunta é, o LED ligou, só que a conexão é instável, então ele só piscou, não é correto? Ou ele realmente não ligou?
Ainda não conseguimos saber, mas não, ele ainda não ligou. Não conseguimos ter certeza se ele conseguiu ligar. Foi algo, se foi uma faísca muito rápida, muito fraca mesmo, por causa que é realmente uma corrente muito estável. A gente ainda precisa de mais plantas para conseguir fazer com que a gente consiga ligar coisas. Por exemplo, com a arquiteta Helena Mitre, que eu mesma citei no livro, no vídeo, com 86 plantas que ela conseguiu ligar 2 smartphones. E ali eu estava com, se não me engano, umas 12, 13 plantas. Então ainda eu precisava de mais para conseguir, né, fazer essa ligação. Sem contar que eu estava colocando algumas plantas com vaso de plástico e isso pode ter afetado um pouco no resultado. Você sabe dizer para mim qual a maior diferença do seu projeto com o projeto da arquiteta? Se tem, fora os vasos de plástico, alguma coisa que poderia ter impedido a rolê de ligar? Porque aparentemente, né, foi muito bem feito as ligações e 12 plantas ali já era para estar ligando LED, se for comparar com as 86 para 2 celulares. Então, você acha que tem alguma coisa que impediu ou realmente é ainda uma pesquisa que não conseguiu ainda adquirir, assim, é um próximo passo para você descobrir isso? Eu acredito que para eu te falar com toda certeza ainda é um passo para eu continuar estudando, mas sim, basicamente é por eu ter usado vaso de plástico, pois ela só usou vaso de cerâmica e usou também um método diferente. No vaso de cerâmica em que ela utilizou, ela fazia uma conexão diferente com uma ligação em série, né? E ela fazia uma conexão diferente entre as plantas. Ela conectava o lado positivo na água e o lado negativo ao solo. E eu só fiz todas as ligações ao solo, pois esses testes foram ainda testes preliminares e os resultados também foram resultados preliminares que eu consegui. Então, é como se a maior diferença, acredito que tenham sido essas mesmo. O vaso e a forma da ligação. Você não disse isso no vídeo e nem no trabalho, mas existe algum tipo de contraindicação para as plantas esse processo? Perdão, como assim uma contraindicação? Alguma coisa que de alguma forma pode prejudicar alguma planta que não pode sofrer esse processo? Existe alguma barreira em relação a utilizar as plantas nesse sentido, de prejudicar a fauna, alguma coisa assim? Ou não, é realmente super bio, assim, saudável? Até onde sabemos, é uma coisa que não vai prejudicar as plantas. Com os estudos feitos de outros projetos e até com os resultados que a gente conseguiu obter, não trouxe nenhum problema para a planta, a princípio, né? Talvez com mais estudos futuros, talvez possa se observar alguma coisa, mas a princípio não. A princípio, a planta ela permanece intacta, mesmo com nós utilizando os elétrons que ela libera, porque são, na verdade, elétrons que são como que estivessem quase, mais ou menos, estivessem sobrando para a planta, sabe? São e para as bactérias, entendeu? Então, é todo como uma coisa da biosfera mesmo, ali do vasinho, da base da planta. Então, acredito que não faça nenhum mal para a planta mesmo, a princípio. Então, minhas considerações, minhas perguntas são só essas. Minhas considerações são que o seu projeto é muito bom. Eu ainda não tinha escutado sobre essa nova fonte de energia, e isso é muito legal, porque inovação é um ponto muito positivo dentro das feiras. Eu achei bem legal a parte da pesquisa, eu acho que você tem muito futuro em relação a isso, continuar essa pesquisa e poder levar para mais pessoas. E em relação ao seu trabalho escrito, eu também gostei. Talvez você pudesse colocar essas perguntas que eu te fiz nele, seria muito importante para alguém leigo que está lendo, mas eu acho que imagens também seriam bem legal para ilustrar o que você diz na hora que você está fazendo. Isso traz um melhor entendimento da pessoa que está lendo o seu projeto, então isso é bem bacana. É isso. Em relação às imagens, eu coloquei no diário de bordo. Eu fiz um vídeo do diário de bordo e anexei ele ali na plataforma de confirmação e ali tinha algumas fotos de eu fazendo as ligações em série e tudo mais. Seria isso, então? Seria isso, então. Obrigada. Boa noite, Obrigada. boa noite. Boa noite. Sou o professor Bruno, acabei entrando um pouquinho depois aí, tô substituindo uma professora que não pôde estar hoje. Ah, legal, boa noite, Então, obrigada.
Tinha chamado ela ali, aí depois acabei entrando aqui, e o Jonatas acabou pedindo para mim cobrir aqui. Só umas considerações sobre o projeto da Jaqueline. Só tem um ponto mais específico que eu acho que tem que ter um cuidado especial. Você comentou bastante sobre a corrente instável, certo? Ali no vídeo, você estava medindo a tensão, né? No multímetro, o valor aparecendo lá era a tensão de 8 volts, e a corrente, ela é, na verdade, em ampere. Então, só tomar cuidado com essa nomenclatura mais técnica, né? Que ela é diferente. Ali, realmente, pelo multímetro, a gente viu uma tensão relativamente estável, mas para fazer a ligação do LED, realmente a gente precisa da corrente. São duas coisas que trabalham juntas, né? Então, é um ponto só para tomar esse cuidado, né? Dessa nomenclatura mais técnica mesmo. Então, corrente em ampere, tensão em volts. No mais, acho que o estudo sobre energia, sobre novas fontes de energia, ele é extremamente importante, né, para o desenvolvimento humano. A gente vai precisar de novas fontes de energia, então o trabalho ele é extremamente importante e tem um futuro, tem possibilidade de avançar, e tem tecnologias que permitem isso nos dias de hoje. Então, parabéns pelo trabalho. São essas as minhas considerações. Obrigada. Obrigada, Jaqueline. Obrigada, professor Bruno. Obrigada, professor Pedro, pelas considerações. Parabéns pela tua apresentação, tá? Como eu falei, gente, eu quero também, às vezes, pedir desculpa se acontecer algum imprevisto, alguma coisa assim. Como a gente está nesse formato online, então a gente está ainda, né, pode acontecer algum erro, alguma coisa assim, mas a gente vai encaminhando, tá bom? Obrigada, tá? Então, agora a gente vai para a segunda apresentação, que são os alunos da cidade de Uberlândia, de Minas Gerais, né? E... deixa eu ver se está funcionando aqui. Beleza. E o projeto, ele é análise da viabilidade da inserção... Desculpa. Água dessalinizada a baixo custo para o semiárido. As pessoas estão presentes? Pessoal de Fortaleza, os alunos de Fortaleza do Ceará. Estão presentes os alunos do projeto, o professor? Sim. Responderam no chat que sim. Deixa eu verificar aqui. Aqui. Tudo bem, então. Eu vou passar aqui agora, então, o vídeo de vocês, tá? Quem são as pessoas do projeto? Só para confirmação aqui, por gentileza. Eu vou apresentar o vídeo ou vai ser a senhora? Oi? Eu vou passar o vídeo aqui. Ok. Obrigada. Nós somos o grupo do 7º ano do Colégio Militar de Fortaleza, participando da FEBIC de 2021, com o trabalho Água Dessalinizada a baixo custo para semiárido, composto pelos alunos Arthur Giovanni, eu, Eduarda Rabelo e Ana Sofia, orientado pela professora Francisca Reis e co-orientado pelo senhor Leonardo Pitombeira. Nosso trabalho será dividido em 4 partes: introdução, objetivos, resultados parciais e perspectivas. Os sucessivos eventos de secas que acometem a região semiárida do Ceará causam a realidade de escassez de água potável. A alta salinidade da água, bem como a inexistência de meios eficientes e baratos de dessalinizá-la, exige que seja encontrada uma solução fácil e de baixo custo que viabilize a obtenção de água potável no sertão cearense. Diante desse problema, que solução podemos propor para minimizar o problema de escassez de água potável na região semiárida que agregue baixo custo, facilidade de manuseio e eficiência na relação tempo-produtividade?
É inegável a crescente crise hídrica e o problema de escassez de água potável na região semiárida. Portanto, acreditamos ser relevante o estudo das diversas técnicas criadas para minimizar o problema, principalmente os métodos de dessalinização que permitem potabilizar águas salobras, tornando-as próprias para o uso humano. Assim, consideramos importante investigar as limitações dos métodos propostos e, posteriormente, contribuir com a solução mais barata, viável e eficiente. Objetivos. O objetivo geral do nosso trabalho é desenvolver um instrumento eficiente para transformar a água salobra do semiárido cearense em água potável, tendo como objetivos específicos identificar as causas para a baixa produtividade do dessalinizador feito com garrafas PET e desenvolver um instrumento de baixo custo com itens de fácil aquisição e fácil montagem para transformar a água salobra em água potável. Resultados parciais. Como o uso de garrafas PET para dessalinizar a água, que seria um método de baixo custo, demonstra que a relação custo-benefício não é produtiva. Investigamos a produtividade do uso do forno solar com papel alumínio e produtos de baixo custo. Após 2 horas de teste com o forno posicionado com o sol a pino, 13 horas verificamos que não houve evaporação e que a garrafa inferior permanecia com a mesma temperatura. A baixa temperatura da água na garrafa inferior permite a conclusão que o foco no espelho côncavo construído recebeu pouco calor ou pouca luz convergente. A falta de luz ou calor sobre a garrafa inferior induz a conclusão de que o papel alumínio não possui bom índice de reflexão dos raios solares. Perspectivas. A partir desse resultado, pretendemos realizar outra experiência substituindo o papel alumínio por uma superfície mais espelhada, investigando se esse procedimento permitirá maior eficiência do forno solar, fazendo com que a garrafa inferior atinja temperaturas mais elevadas. Como verificamos que o alto custo do espelho, cotado em substituição do papel alumínio, e o alto preço do ferro e da mão de obra de serralheiro tornam onerosa a construção do forno solar, pretendemos verificar a eficácia do experimento ao substituirmos o suporte de ferro por uma forma de caixa de papelão, material que permitirá uma redução nos custos. Olá, parabéns pela apresentação. Eu vou deixar agora a fala para os avaliadores, tá? Quer falar primeiro, Bruno? Opa, vamos lá, pode ser. Primeiro, parabenizar, né, os alunos pelo projeto, né, outro projeto extremamente relevante, são detalhes que a gente vai precisar no futuro, a gente entende que cada vez mais é necessário esse tipo de estudo. Uma crítica, né, construtiva ao vídeo, eu acho que a apresentação ela faltou mostrar os detalhes do projeto sendo testado, dos protótipos, né, foram várias imagens que não estavam assim mostrando o que vocês fizeram, mas no restante eu gostei da apresentação, gostei dos fatos que vocês colocaram, e só achei que faltou um pouquinho mais de números, acho que faltou um pouquinho mais mostrar o que seria o baixo custo em relação ao custo mais elevado, tá bom? A gente colocou as fotos no relatório final. Sim, não, eu entendo que tem no relatório ali também, mas eu acho que para a apresentação geral também seria importante alguma coisa do protótipo, porque é a apresentação final, é o ponto onde vocês têm que finalizar e apresentar o projeto de vocês para todos, né? Mas, no geral, acho que seria isso mesmo. Ok, obrigada. No meu caso, eu gostei bastante do projeto de vocês. No relatório de vocês está bem explicado, achei muito detalhado dentro do relatório, as fotos são bem bacanas do processo, mas eu também senti falta durante a apresentação esses dados que são muito relevantes de ser apresentados. Eu senti também essa dúvida, entendeu? De o que é o baixo custo. Eu também penso sobre a última colocação, sobre a caixa, se funcionou ou se não funcionou. Você sabe, se vocês fizeram esse teste, funcionou, realmente baixou esse custo, a caixa ainda não funciona, vocês pensam em uma outra
variável que possa ser? Oi, boa noite. O orçamento ele já tinha estourado e a gente não conseguiu fazer com o teste. Tudo bem. Achei bem bacana essa colocação sobre a caixa. É bem possível que possa acontecer e realmente baixar esse custo. Mas eu gosto quando colocam esse próximo passo, essa próxima etapa. Eu achei legal isso também. Em relação ao projeto de vocês, eu gostei bastante, queria parabenizar pela ideia e pelo feito de vocês. E só se atentar um pouco mais a parte da apresentação em si. O relatório de vocês está muito bacana. Ok, obrigada. Voltamos aqui. Gente, desculpa, eu sou um pouco tímida ainda para as apresentações, mas até o final aqui da feira eu já vou me soltando, tá? Quero agradecer a participação do projeto de vocês, tá? E a gente vai seguir agora com a outra equipe. Muito obrigada, tá? Então, tá. Vou chamar aqui agora outra equipe para apresentar o projeto. São os alunos de Uberlândia, Minas Gerais, isso? E o projeto, ele é análise da viabilidade da inserção de fibras naturais na massa cimenteira, confecção de telhas fibrocimentos sustentáveis, é isso? Isso? Sim, Tudo bem? Boa noite. boa noite. Como é que é o teu nome, desculpa? Pedro? Pedro? Isso. Então tá bom. Eu vou passar aqui o vídeo de vocês, tá? Olá a todos, esse é um vídeo de apresentação do trabalho Análise da viabilidade da inserção de fibras naturais na massa cimenteira, confecções de telhas fibrocimentos sustentáveis, que faz parte do GPIT, que é um grupo de estudos e pesquisas para iniciação científica da ESEBA. Os autores desse projeto são eu, Pedro Miguel de Oliveira Baliano, David Dias Santiago e Victor Hugo. Ambos fazem parte da ESEBA e como orientador temos a Maísa Gonçalves e como co-orientador o Arthur Cunha. Introduzindo, em abril desse ano iniciou-se a presente pesquisa, a qual, como citado, está inserida no grupo GPIT. O GPIT trabalha tendo como eixo principal a sustentabilidade, e o discernimento acerca dela assenta-se como um assunto em voga para a sociedade. Seguindo nessa esteira, compreende-se a importância da discussão do tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é a transversalidade da ciência para o desenvolvimento do planeta. Pensar nesse desenvolvimento de forma ampla, correlacionando diferentes aspectos e ainda considerando a preocupação com questões ambientais, preocupação com o desenvolvimento do planeta, avanços na qualidade de vida e a pesquisa de alunos do ensino fundamental com conceitos físicos e químicos atribuídos ao ensino médio ou superior, rompendo assim a estigmatização das pesquisas na área de exatas, são a problemática que justifica as ações desse projeto de pesquisa. Nesse sentido, o objeto de estudo é a inserção das fibras naturais na massa cimenteira para a substituição das fibras sintéticas, e destaca-se a preocupação quanto à fabricação técnica das telhas em relação às propriedades físicas e químicas daquelas citadas. Desse modo, define-se a pergunta de pesquisa, a qual é: qual fibra natural, tratada ou in natura, mais se adequa à massa cimenteira para a confecção de telhas fibrocimento? E, consecutivamente, através de estudos e revisões bibliográficas, a hipótese: a fibra de eucalipto tratada mais se adequa à massa cimenteira para a confecção de placas fibrocimento. Além de que, se adicionada a fibra de coco tratada retirada das folhas, pode-se obter maior resistência mecânica. As fibras que se destacam para inserção na massa cimenteira são as fibras de eucalipto, coco e cana-de-açúcar, considerando a análise da reutilização de subprodutos como cinzas da cana-de-açúcar.
O objetivo do trabalho é analisar qual fibra natural tratada ou in natura mais se adequa à massa cimenteira para a confecção de telhas fibrocimento. A metodologia da pesquisa baseia-se na metodologia de engenharia, ditada pela Febrace, a reunião com orientadores, o qual discutimos sobre o projeto e realizamos nosso diário de bordo, o cronograma, o levantamento bibliográfico, o qual realizamos a leitura e a confecção de textos em relação a tema de pesquisa. Normalmente esses textos são feitos semanalmente e, dependendo, eles são coletivos ou individuais. Os minicursos disponibilizados pelo GPIT e as referências. Dentro da revisão bibliográfica, temos a estruturação de vários tópicos, e dentre eles temos o estudo sobre o cimento, compreendendo como um todo, revisão da literatura sobre telhas de fibrocimento, estudando fibrocimento, modelos de telhas e etc., a revisão da literatura sobre fibras, analisando suas características, enfim. E por fim, a delimitação das características das fibras naturais, analisando aspectos que concernem a característica das principais fibras naturais, potencializando a escolha das fibras que serão utilizadas pelo grupo. Devido à pandemia que estamos vivendo em 2021, não foi possível a realização de testes e, sobretudo, pauta-se no cronograma da pesquisa nos próximos meses a efetuação de 2 testes: a análise da decomposição das fibras determinadas pelo grupo e a confecção de uma massa cimenteira em corpo de provas. Os corpos de provas seguirão todas as normas da ABNT, sendo realizado com todas as EPIs apropriadas para o momento. Ressalta-se que, se houver tempo, o teste da relação ao corpo de prova progredirá para a inserção das fibras e, logo após, o teste físico e mecânico dos mesmos. Como resultados dessa pesquisa, temos a delimitação das ações de pesquisa, a elaboração de um cronograma, registro das ações de pesquisa em um diário de bordo e compreensão das etapas de processo de um projeto de pesquisa, a programação de testes e uma parcela dos materiais necessários para a realização do mesmo. Dessa forma, acredita-se que, com o impacto da realização dessa pesquisa, pretende-se obter uma telha de fibrocimento sustentável que seja tão eficiente quanto as convencionais, em relação à resistência e custo, além de atender aos requisitos da construção civil quanto à instalação. Essas são as referências do nosso trabalho. Muito obrigado pela sua atenção. Qualquer dúvida ou contribuição, entre em contato nos e-mails que estão aparecendo na tela. Oi, gente, desculpa. Então tá, obrigada pela apresentação. Tá muito legal o projeto de vocês. Vou passar agora para os avaliadores. Com licença, mas antes a gente queria dar os 5 minutinhos finais que a gente possui. O Davi vai começar a apresentar esses 5 minutinhos que a gente possui de explanação final do nosso projeto. Tudo bem, pode apresentar. Bom, primeiramente, boa noite a todos e todas. Inicialmente, a gente gostaria de contribuir com algumas considerações sobre um dos tópicos mais importantes que a gente acha da nossa pesquisa e da metodologia, que seria o diário de bordo. E, primeiramente, eu vou compartilhar a tela para me mostrar o nosso Drive, que seria onde a gente organiza todos os nossos arquivos em pastas para que fique organizado, e dentro dele a gente possui o diário de bordo. Bom, esse é o nosso Drive, e aqui, nessas pastas, temos os eixos metodológicos, que são onde fica o diário de bordo, a metodologia prescrita e alguns outros arquivos. Inicialmente, eu vou falar do nosso diário de bordo, que é uma das etapas mais importantes da pesquisa. E, enfim, o nosso diário de bordo é feito em um momento ao final da nossa reunião semanal, que realizamos às sextas pelo Google Meet, onde separamos cerca de 20 minutos para relembrarmos o que fizemos durante a semana e na reunião para anotarmos de forma clara o que aconteceu. Ele compõe um momento importante da organização do grupo, a qual, se tivermos alguma dúvida sobre quando realizamos algo ou onde encontrar algo, seria necessário somente procurar no diário de bordo, além de que anotamos todas as etapas da nossa pesquisa lá. Bom, eu vou exemplificar com esse reunião do dia 30/4/2021, em que a gente anota e, ao final, a gente anota as tarefas. O que seriam as tarefas? As tarefas ditadas por esse diário de bordo se baseiam na etapa que estamos do projeto. E dessa forma, criamos diversos brainstorms, que seriam conjuntos de ideias que estruturam os temas a serem analisados, vistos e revisados.
Dentro desses tópicos de estudos, potencializamos 4 temas: o estudo sobre o cimento, a revisão da literatura sobre telha de fibrocimento, o estudo sobre fibras e a delimitação das características das fibras naturais. A partir disso, delimitamos as fibras escolhidas a serem analisadas e testadas, as quais foram a bucha, a cana-de-açúcar, a fibra de coco e a fibra de eucalipto. Desta forma, obtemos uma gama de dados secundários que possibilitam a desenvoltura da pesquisa. Uma forma de representá-los é na justificativa, que através da análise desses dados podemos potencializá-la e confirmá-la com mais clareza e objetividade. Fazendo essa análise de dados secundários de diversas referências, nós delimitamos testes que podem ratificar as nossas hipóteses, sendo eles o teste de decomposição das fibras e o teste de corpo de prova. Entretanto, esses testes, mesmo eles estando no nosso cronograma, nós não conseguimos realizá-los por conta do momento que estamos vivendo, por conta dessa pandemia. E outro fator muito importante que tornou inviável essa realização é o fato de que a escola em que nós pesquisadores estamos estudando está fechada, está tudo via remoto, online, e muitos desses testes são realizados nela, e por isso eles se tornaram mais árduos para a realização. Bom, o teste de corpo de prova, como o Davi está mostrando aí na nossa tela, é um teste que valida se o material, no nosso caso, a massa cimenteira, está válida para a produção. E ele segue todas as normas da EBNT, e nele enche-se em um aparelho de metal cilíndrico a massa. E ela é fechada e depois vai em processo de secagem e consolidação da mesma ali dentro. Desta forma, destaca-se que o grupo já delimitou, por meio de dados secundários e referências, a utilização de cimento Portland na composição da massa, seguido pela fibra que mais apresentar resultados positivos naquele teste de decomposição que o Vitor citou. E dentre os principais resultados que nós já temos alcançado são as revisões dos materiais da pesquisa, a delimitação das ações da pesquisa, a elaboração de um cronograma, o registro das ações de uma pesquisa em um diário de bordo e compreensão das etapas de um processo de um projeto de pesquisa, além dessas programações de testes e uma parcela dos materiais necessários para a realização dos mesmos, que seriam as fibras que a gente já possui. E muito obrigado pela sua atenção. Qualquer dúvida, comentário, estamos à disposição. Tá, como o Bruno começou a outra, essa eu começo. eu começando pelo relatório de vocês, tá? Eu achei ele bem detalhado, bem completo. A apresentação de vocês também foi bem detalhada e bem completa. Um ponto bem positivo. Em relação à dúvida, eu queria saber, vocês falam sobre custo e a resistência do objeto, em si da telha, no caso. Esse custo, vocês têm uma noção? Vocês já cotaram mais ou menos quanto é esse custo? O valor? Para estar fazendo um projeto, um corpo de teste? Bom, primeiramente, obrigado pelo seu questionamento. E eu queria te perguntar se é mais sobre o nosso teste, sobre realizado do nosso teste, o custo, ou sobre a telha em si, o produto final? Os dois. Principalmente sobre a telha final, porque como é um projeto de inovação, é realmente algo sustentável, tem que saber se ele é viável dentro do mercado, porque hoje em dia nós temos muitas fontes de projetos sustentáveis, seja de energia, seja de produção, porém alguns desses projetos eles se tornam inviáveis pelo custo, e eu queria saber qual o resultado que vocês esperam em relação ao custo do material de vocês. Bom, eu vou começar falando, depois talvez meus colegas queiram adicionar algo, mas, enfim, falando sobre o resultado final do produto, a gente não precificou, mas está entre um dos nossos objetivos, ele estar ali perto do custo de uma telha convencional, ultimamente comprada e utilizada no mercado. Só adicionando uma coisa, em questão aos testes, até agora, com os materiais necessários, a gente teve um custo zero, pois a gente pegou produtos reutilizáveis que muitas das vezes, como por exemplo, uma fibra de eucalipto, são doados. Por exemplo, eu consegui pegar resquício de fibra de eucalipto, serragem de eucalipto, e foi totalmente grátis. E a realização dos testes, tipo, de confeccionar a massa cimenteira, acredita-se que o maior custo seria na compragem dos materiais, que seriam os cimentos,
os graudos e etc. Mas até, como a gente está na pandemia, a gente não possui essa confecção final da bater o martelo do teste. Entendo, bacana. Eu queria entender sobre o impacto que vocês acreditam também que essas telhas vão ter dentro de da nossa sociedade atual. Por que que essas telhas, como que vocês podem dizer que essas telhas são melhores em si do que as telhas convencionais? Como que vocês acreditam nesse impacto? Bom, mais uma vez, obrigado pela sua pergunta. E assim, eu vou falar da viabilidade dela, porque considerando que ainda estamos utilizando popularmente esse tipo de telha e que ela ainda é muito encontrada, mesmo que existem outras alternativas um pouco melhores que ela, já que muitas das vezes não, as pessoas que constroem não contratam um especialista na construção civil para talvez indicar algo, ela ainda é muito encontrada nas residências, nas construções novas. Então, por isso, ela já se viabiliza. Porém, a questão da sustentabilidade está inserida ali. Por quê? Porque a pesquisa sobre esse tipo de material ainda se torna importante, né? Já que existem várias pessoas utilizando, ela ainda é importante. Então, e acrescentando, temos também a questão da saúde, né? Já que as telhas antigamente eram feitas com amianto, e nasceu-se essas telhas de fibrocimento devido à falta do amianto, porque eles pararam de utilizar amianto porque o amianto causa câncer. Aí seria, assim, mais um eixo a contribuir para a sustentabilidade, além de que a gente vai utilizar fibras naturais e não sintéticas, e mesmo existem fibras sintéticas que são 50% ali ventos naturais, até umas que são 100% feitas no laboratório, a gente não vai utilizá-las, a gente vai utilizar as fibras naturais, e também tem a fitogeografia, que, como a gente parte do Sudeste, seria mais sustentável para a gente utilizar plantas do Sudeste, fibras do Sudeste aqui, que seriam melhor e contribuiriam para o projeto. Tudo bem. Parabéns pelo projeto de vocês. Em relação à escrita, ele está muito bem escrito. Então, em relação à apresentação também, eu achei que foi muito bem apresentado. Então, parabéns e continuem assim, tentando desenvolver e desenvolvendo coisas novas. Tá? Isso é muito importante. Obrigado. Bom, boa noite, rapazes. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. Concordo com o professor Pedro, foi muito bem apresentado, muito bem escrito. Isso é uma parte extremamente importante. A gente entende a situação, de momento, ela não permite que a gente faça esse encaminhamento dos testes, né? Então, tem essa limitação. Com isso, né, eu senti falta um pouco no trabalho de vocês de algumas referências do que já existe de pesquisa nesse setor. Né? Eu acompanho a FEBIC aqui há alguns anos e esse assunto, esse tópico de sustentabilidade na construção civil, ele sempre é abordado, ele sempre é pesquisado, são gerados novos projetos. Eu acredito que tem alguma coisa semelhante, né, estudos semelhantes ao que vocês estão aplicando. Não igual, mas semelhante, algo que já tenha sido estudado, testado. Então, eu só senti falta de um pouquinho de referência, sabe? Como a gente não consegue fazer teste, de repente está se baseando em algum outro projeto, tendo alguma referência, até em relação a números, em relação a testes, é importante. Gostei bastante do tópico que vocês apresentaram sobre as normas de teste. A normativa para a realização dos testes ela é extremamente importante, porque é necessário que esse produto seja aprovado por testes de acordo com a ABNT, para que ele possa ser lançado no mercado. Né? Então, parabéns, gostei dessa parte. E, no mais, vocês estão de parabéns, espero que continuem com esse projeto.
e consigam evoluir, e quando essa situação melhorar, vocês consigam fazer os testes e encaminhar esse produto. Beleza? Primeiramente, muito obrigado. E querendo responder a sua primeira pergunta lá sobre as referências. A gente se baseia muito nos dados secundários, porque, por exemplo, já existem referências que fazem teste, vou dar um exemplo aqui, de uma lignina da cana-de-açúcar. Então, por que eu vou fazer um teste da lignina de cana-de-açúcar? Então, a gente já busca referência nos grandes pesquisadores da construção civil, como Savastano, Tonoli, Agopian e etc. Além de que também nós buscamos em inovação com os nossos dados primários, que seriam o que a gente vai tentar inovar. Sim, perfeito. Concordo, né, com a tua posição. Quando eu digo referência, talvez eu até, quando eu falo referência, vocês tiveram uma referência para o trabalho, mas eu quis dizer mais no sentido de alguns resultados que outros trabalhos tiveram, tá? Não em questão de, vocês estão inovando ou fazendo algum novo, algum teste em cima de algum outro projeto, mas na questão de resultados, porque como vocês não conseguem os testes, talvez alguns resultados sobre projetos similares seria interessante de apresentar, mas é só uma oportunidade de melhoria. O projeto de vocês está bem legal, parabéns. Obrigado, muito obrigado. Certo, pessoal? Obrigada pela apresentação de vocês, obrigada pela participação, e obrigada também aos avaliadores. E agora nós vamos fazer uns 10 minutinhos de intervalo, tá? Então, nós voltamos em torno de 20 para as 8, tá bom? Ok. Tá bom, obrigada. Uma outra coisa que eu queria soltar é agradecer a todo mundo que ouviu e contribuiu com a nossa pesquisa. Nós que agradecemos. Só lembrando, daqui 10 minutinhos nós retornamos, tá? Obrigada.
Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá. Podemos dar sequência com as apresentações? Vamos lá. Eu tenho aqui agora, são os alunos da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, e o projeto é confecção de placas à base de poliestireno e fibras naturais, avaliação da utilização deste composto na fabricação de aeromodelos sustentáveis. O pessoal da equipe está presente? Sim, estamos presentes. Tudo bem? Eu vou passar o vídeo de vocês aqui, tá? Obrigada. Ação desse composto na fabricação de aeromodelos sustentáveis. Nosso projeto é denominado Confecção de placas à base de poliestireno e fibras naturais. Avaliação da utilização desse composto na fabricação de aeromodelos sustentáveis. Nós somos pesquisadores do GPIT, Grupo de Estudos e Pesquisas em Inovações Tecnológicas. Os autores desse projeto são Camila Stephanie Ferreira Rodrigues, Clara Cristina de Oliveira e Mariane de Brito Torres, orientadas pela professora Maísa Gonçalves da Silva e coorientadas por Arthur Cunha Pena e Vinícius de Ávila Jager. Os pesquisadores agradecem à Escola de Educação Básica, ESEBA UFO, ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Inovações Tecnológicas, GPIT, à Universidade Federal de Uberlândia, UFO, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e à Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP. Primeiramente, é importante destacar o conceito de aeromodelismo. O aeromodelismo é o conjunto de atividades baseadas na construção e projeção de aeronaves. As aeronaves são remotamente controladas e não tripuladas, sendo utilizadas para competições ou atividades de recreação. Outro conceito importante para o nosso projeto é a sustentabilidade, que nada mais é que a capacidade de satisfazer as atuais necessidades sem prejudicar as gerações futuras. Por isso, o projeto tem como pergunta de pesquisa: qual a viabilidade de inserção de fibras naturais em compostos à base de poliestireno na confecção de placas que possam ser utilizadas na fabricação de aeromodelos? Também temos como hipótese que é possível confeccionar placas à base de compostos de poliestireno, sendo viável a inserção de fibras in naturas, mas este material só é aplicável para a fabricação de parte da estrutura do aeromodelo. Temos como objetivo geral avaliar a viabilidade de inserção de fibras naturais em compostos à base de poliestireno na confecção de placas que possam ser utilizadas na fabricação de aeromodelos. Alguns de nossos objetivos específicos são: revisar o material utilizado pela pesquisa anterior, investigar qual é o melhor solvente para a mistura utilizada na produção das placas e analisar os dados obtidos com base nos parâmetros. Justificamos a nossa pesquisa pontuando a divulgação do aeromodelismo, pensando que atualmente os aeromodelos estão ganhando espaço em diferentes áreas profissionais. Destacamos também o desenvolvimento sustentável e a representatividade feminina na área. A metodologia do nosso projeto apresenta os processos utilizados para a elaboração da pesquisa. Teoricamente, temos a participação em minicursos ofertados pelo GPIT, a elaboração de textos semanais, o cronograma e o diário de bordo, que é o local que está escrito todas as nossas discussões. Tem-se também que a pesquisa tem uma abordagem hipotética dedutiva, que consiste na elaboração de hipótese e, posteriormente, sua dedução. Como tópicos de pesquisa a serem estudados, definimos alguns temas, sendo eles o aeromodelismo, as estruturas do aeromodelo que serão melhor estudadas para análise de qual estrutura poderá ser substituída pela placa obtida, os materiais necessários para a construção de um aeromodelo e para a placa, os tipos de poliestireno, as fibras utilizadas na indústria aeronáutica, como a fibra de carbono e a fibra de vidro, e as fibras naturais que serão utilizadas, o coco e a bucha. E os solventes, que é a água rasa, o removedor de esmalte à base de acetona pura e thinner. E as propriedades físicas e químicas da matéria, para o melhor entendimento dos materiais utilizados. A parte prática da nossa pesquisa consiste na efetuação de testes. O primeiro teste foi realizado no dia 8 de julho deste ano.
Ele teve como objetivo avaliar a mistura de diferentes solventes, como os isopores. Para a realização deste teste, a gente elaborou algumas fichas para descrição dos dados obtidos. A ficha abordava o nome da mistura proposta, informações relacionadas à textura da mistura e se houve agitação externa ou não. Após os testes, fizemos a anotação da perda de material, sabendo que os materiais são voláteis. Queríamos ter controle sobre isso. Como resultado dos testes, temos que de cara descartamos 2 solventes, a água rasa e o removedor de esmalte à base de acetona. O thinner e a acetona pura resultaram em mistura homogêneas, mas a acetona pura trouxe um resultado que condiz com o objetivo proposto, sendo então a mistura armazenada para análise. Por fim, concluímos que o aeromodelismo é uma prática de alto custo. Ainda não conseguimos responder a nossa pergunta de pesquisa, mas conseguimos definir os melhores solventes após os testes, sendo um que dissolve bem o isopor e o outro que foi definido o melhor com base no objetivo. E a divulgação do aeromodelismo é uma prática possível. Aqui estão algumas referências. Obrigada pela atenção. Qualquer dúvida ou contribuição, entre em contato com estes e-mails. Parabéns, pessoal, pelo projeto de vocês. Boa noite. Vou deixar agora a vez e a fala para os avaliadores. Obrigada. Bom, desculpa interromper, mas a gente também vai querer os 5 minutos de considerações. Então, eu vou compartilhar a tela. Ah, claro, obrigada. Bom, boa noite. Eu vou começar as considerações falando um pouco sobre o nosso tema e a proposta do trabalho. Bom, a nossa pesquisa é o desdobramento de uma pesquisa realizada no ano anterior, então elas têm o mesmo tema, mas têm focos diferentes. A pesquisa realizada no ano anterior focou mais a parte teórica do aeromodelismo, como a aerodinâmica. Então a pesquisa está caracterizada na área de engenharias aeronáutica. Já a nossa pesquisa, iniciada em abril desse ano, está focando nos materiais que serão utilizados para a produção das placas. Sendo assim, a nossa pesquisa está caracterizada na área de engenharia de produção. A proposta da nossa pesquisa é fazer a avaliação da viabilidade do poliestireno e das fibras, pensando que a placa pode substituir parte da estrutura do aeromodelo. Ressalto também a nossa justificativa, que está voltada para a atuação das meninas da ciência e para o desenvolvimento sustentável. A sustentabilidade está aplicada na nossa pesquisa por meio da utilização do isopor, que apesar de não ser um material biodegradável, é reutilizável. Nosso projeto é baseado em um plano de pesquisa, então temos os textos semanais, que são as produções dos pesquisadores. Temos também o diário de bordo, que é onde nós registramos tudo que é definido e discutido durante as nossas reuniões. A partir dos objetivos específicos, fizemos um cronograma, onde colocamos nossas metas e objetivos para o projeto. Também é importante destacar que todo esse material está localizado no nosso Drive, compartilhado com o grupo. Pelo fato da pandemia e de não estarmos vacinados, nossos objetivos foram um pouco atrapalhados, mas tomando todos os cuidados, a gente conseguiu fazer o primeiro teste. Ele foi feito no laboratório da ESEBA no dia 8/7, respeitando todas as normas de segurança do local e também da pandemia. Na realização do teste, fizemos as descrições do processo na ficha estruturada por nós, junto com a ficha para cada substância não controlada sobre os riscos de sua manipulação e medidas de segurança. Primeiro, organizamos todos os materiais a serem utilizados, deliberamos a quantidade de teste de cada solvente e, em seguida, organizamos a bancada. Decidimos, então, as respectivas quantidades de cada tipo de isopor: 3 gramas de filamentado, 3 gramas de granulado e 1,5 gramas quando estavam na mesma mistura, adicionando-se a todos 10 ml de solvente. Começando pela água rasa, ela tem sido um solvente descartado pela pesquisa de 2020, mas as pesquisadoras deveriam entender que não é a utilidade para o objetivo proposto. Por esse motivo, hoje houve a repetição. O nosso segundo solvente foi o thinner. Ele é o mais diluído e se dissolve muito mais rápido que os outros, mas ele estava no estado líquido e seu uso é problemático, porque é difícil chegar até o ponto de ductilidade. Outro solvente ideal para teste foi a acetona pura. Obtemos ela a partir da mistura de água rasa e removedor de esmalte à base de acetona. Nesse processo, a gente utilizou a mesma quantidade de removedor e água rasa, e um pouco de água.
esse foi o melhor solvente, não sendo tão rígido ou líquido. Por curiosidade, a gente decidiu testar também como acetona pura, acetona comum. O resultado nos surpreendeu um pouco, porque ela é solúvel, porém, apenas gerou ar entre o isopor granulado e amoleceu um pouco o isopor filamentado. As amostras com acetona pura ficaram em observação até secarem completamente. Após a análise desses resultados, faremos mais testes utilizando diferentes padronizações, que resultaram em respostas para as perguntas da pesquisa. Então, eu vou mostrar brevemente as amostras que estão aqui e mostrar como nós dividimos. Aqui, nós temos as amostras que foram agitadas e as não agitadas, as que têm o isopor filamentado, o granulado e a mistura, que seria a mistura dos dois. Essas amostras ficaram em observação durante 21 dias, que foi o período que elas precisaram para secar completamente. Todas apresentam bolinhas de ar de diversos tamanhos e exalam um cheiro fraco da acetona pura. Essas foram nossas considerações sobre o nosso projeto e sobre o vídeo. Agradeço a atenção de todos e desejo uma boa noite. Bom, vamos lá. Boa noite, meninas. Primeiramente, parabéns pelo projeto, parabéns pela apresentação. Pude perceber que vocês estavam bem preparados, o projeto foi bem elaborado, foi bem organizado, isso é extremamente importante. Novamente, a gente cai naquele ponto de que os testes eles são um pouco limitados devido à situação que a gente vive, mas conseguiram se virar, conseguiram encaminhar e iniciar esses testes, então isso também é extremamente importante. Não tenho nenhuma dúvida até o momento sobre o trabalho de vocês, só um ponto para talvez estar somando nesse trabalho, nesse projeto, é que futuramente a gente vai cair novamente no ponto do fator econômico do projeto, né? Então essa é uma parte importante que deve ser abordada no futuro, querendo ou não, para esse produto ser aceito no mercado, a gente precisa que ele seja viável economicamente, né? Então, só peço que tenham esse cuidado, né, de fazer essa análise, tá? Mas parabéns pelo projeto, não tenho nenhum questionamento. Boa noite, meninas. Eu queria começar falando que o projeto de vocês está realmente extremamente organizado. Eu achei isso muito, muito, muito bom, porque mesmo em projetos de faculdade, nós não vemos esse tipo de organização entre os alunos, então eu queria realmente parabenizar vocês por isso. O meu questionamento vem da observação do professor Bruno, tá? Eu também fiquei com essa dúvida. Eu queria saber se vocês pensam ou se vocês fizeram uma relação da viabilidade de custo com o material que eles já utilizam agora para o material de vocês. E se mesmo o material de vocês for um pouco mais caro, se mesmo essa pesquisa de vocês for um pouco mais cara do que o material de hoje em dia, vocês acreditam que seria melhor na resistência utilizar esse material? Seria pior? Qual seria o ponto positivo de trocar o material já utilizado pelo de vocês? Primeiramente, boa noite, obrigada pelo questionamento. Em relação a essa comparação do material de um aeromodelo não sustentável e com o nosso, nós não fizemos essa comparação ainda, mas existem aeromodelos de R$1.000 e, obviamente, esse não é o orçamento que a gente quer, nós desejamos um preço abaixo disso, até porque nós reutilizamos muitas coisas e já usamos coisas que, às vezes, a gente tinha em casa. E em relação à parte da resistência, nós sabemos que algumas partes nós não podemos substituir, porque ocorre muito atrito ou muito calor, então seria necessário um material mais resistente, como a madeira, por exemplo. Bem legal. Então, esse é um ponto que eu acho que seria legal acrescentar no projeto de vocês, assim como o professor Bruno, que é realmente ver esse lado econômico. Quando eu era um policial do Exército, eu tinha uma participação efetiva com o pessoal de aeromodelismo, então eu gostei bastante que vocês colocaram no projeto de vocês uma contextualização do aeromodelismo. Isso é bem importante para que uma pessoa leiga que vai ler o projeto de vocês, tá?
E no demais é isso mesmo, acho que o projeto de vocês é bem inovador, bem legal, gostei bastante e continue com o projeto, continue para frente, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo comentário. Deixa eu abrir. Obrigada, pessoal, pela apresentação de vocês. Parabéns para a equipe. E agora a gente vai partir para outro grupo, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, a equipe agora, ela é da cidade de Sumaré, de São Paulo, os alunos, né? E o projeto é Distanciômetro, Protocolo de Segurança no Retorno às Aulas Presenciais. Os alunos estão presentes? Presentes. Então tá. Vou passar aqui o vídeo de vocês, tá? Só um pouquinho. Olá, eu sou Carol Alexandre. Sou Alice Félix. Sou Henrique Pasquale. Fazemos parte do projeto Distanciômetro, Protocolo de Segurança no Retorno das Aulas Presenciais, da Escola Estadual Leila Maravilha. E temos como orientador o professor Alberto. A ideia do projeto surgiu no início da quarentena, mas nós só fomos aprofundar ela mesmo, depois ficamos sabendo que as aulas presenciais iriam voltar. E com isso, traria as medidas de segurança, tendo como principal o distanciamento de 1,5 m. E tendo como base também a dificuldade dos orientadores e professores a manter essa distância em sala de aula, nós criamos a função do distanciômetro de emitir um som cada vez que essa distância de 1,5 m fosse ultrapassada. O nosso objetivo foi construir o protótipo do distanciômetro utilizando a plataforma Tinkercad e programação com o Arduino. O que nos levou a construir esse protótipo foi a dificuldade de manter a distância dos alunos em sala de aula com o retorno das aulas presenciais. Os nossos materiais foram notebook para pesquisa, celular para comunicação, Google Meet para orientação, Google Classroom para o compartilhamento dos materiais obtidos, plataforma Tinkercad de programação com Arduino para prototipagem e as placas de madeira para a construção da maquete. Agora passo a palavra para o Henrique Pasqualini. A metodologia foi constituída em etapas. Primeiramente, realizamos o estudo no Tinkercad e no Arduino, depois elaboramos um plano de pesquisa, fizemos o protótipo da maquete, realizamos a montagem física da maquete, elaboramos o relatório e apresentamos nas feiras de ciências. Nas conclusões finais, tivemos dificuldades a princípio com o Arduino e o Tinkercad, e também na montagem física da maquete. Porém, depois tudo foi como desejado e conseguimos chegar no resultado final. Obrigado e vamos dar continuidade apresentando a maquete. Ficou de 7,6 por 7,4. Para melhor visualização, utilizamos uma plataforma online que reduziu a escala em 12, que ficou por 58 centímetros e 44,5. A distância entre as carteiras em sala real é de 1,5 m, já na nossa maquete é de 8 centímetros. Agora passo a palavra para o Henrique Pasqualini. Concluindo o que a Alice falou, aqui é um exemplo de sala de aula e aqui seria 1,5 m. E se o aluno ultrapassar essa medida, emitiria um som e ligaria um LED. É basicamente isso o projeto. Agora eu passo para o Carneiro. Algo que emite som e poderia acabar atrapalhando alguma aula, coisa assim, caso algum aluno tentasse ficar vendo outras possibilidades de usar isso para até mesmo atrapalhar as aulas ou coisa assim, ou até mesmo por engano, a gente já começou a pensar em variantes para resolver esses problemas.
Uma delas foi colocar ou um crachá ou em pulseiras para poder estar na melhor luz e não acabar tendo tantos erros. E na outra foi, quem sabe, tentar um sistema por temperatura, só que daí teria que mudar ainda muito do nosso protótipo. Bom, essas são as ideias para o nosso projeto. Obrigado por ouvir. Obrigada. Obrigado. Obrigada, equipe. Vocês têm alguma consideração a fazer da apresentação do vídeo de vocês? Sim. Fica à vontade. Ó, queríamos deixar claro aqui que o projeto teve início quando o distanciamento era de 1,5 m, e hoje em dia o distanciamento é de 1 m. E não sabemos se iremos continuar com o projeto, porque cada um tem um projeto de vida diferente e as escolas que iremos são escolas diferentes. No início tivemos... boa noite, desculpa, boa noite a todos. Primeiramente, nós tivemos um pouco de dificuldade com o uso da plataforma do Tinkercad e da programação com Arduino. Mas a plataforma com o Tinkercad, hoje em dia nós estamos um pouco mais adentro, mas é basicamente uma ferramenta online de designs em modelo em 3D, em CAD, que o CAD é basicamente aquele projeto ou desenho em 3D que ele é feito ou assistido online pelo computador. E ele também é utilizado, ele é um software gratuito utilizado para simulação de circuitos elétricos analógicos ou desculpa, eu estou um pouco nervosa. E é basicamente isso. Me desculpa, eu estou um pouco nervosa. Eu acho que algum dos pontos importantes também foi citar sobre algumas mudanças que ocorreram e sobre o surgimento de algumas ideias que acabam não ficando tão claro no vídeo ou coisa assim. Acho que como principal foram, em específico, citar as alternativas que nós tivemos. Por exemplo, no vídeo mostra o protótipo, a maquete com base na sala de aula e tudo mais, mas, por exemplo, nós não falamos tanto que nossa ideia principal era transformar isso numa pulseira ou, quem sabe, num crachá, para poder facilitar ainda mais e ficar de mais fácil acesso e gerar mais conforto para os alunos que teriam que usar. Mas a ideia, ainda assim, mesmo com essas duas alternativas, ou do crachá ou da pulseira, ainda assim continuaria a mesma. O sensor, depois da distância de 1,5 m, ele ainda assim emitiria o som que avisaria quando essa distância fosse ultrapassada. E também, nós pensamos em uma outra alternativa por causa da aproximação. Como ia ter muita coisa sobre aproximação e essas coisas entre os alunos, poderia acabar apitando mais vezes de forma desnecessária ou coisa assim. E tendo isso em mente, nós acabamos pensando em uma forma de também qualquer coisa colocar em vez do sistema de aproximação fixo, colocar num sistema de temperatura, que fosse medida a temperatura e quando chegasse perto da temperatura da aproximação, ele emitisse o som. Isso faria com que impediria que ele acabasse disparando e atrapalhando uma aula, coisa assim. Em relação aos custos, a gente não tem um valor específico ainda, mas na nossa construção da maquete e na nossa base, nós gastamos em torno de R$ 50, isso para compra das placas de Arduino e alguns outros objetos, por exemplo, as lâmpadas de LED e outras coisas. E nós estávamos tentando deixar essa questão do custo e coisas desse tipo, mais para quando nós fosse montar a própria pulseira, que aí nós já teríamos mais uma base. É isso. Obrigado.
muito bom o projeto de vocês. Parabéns pela realização do projeto. Eu trabalho hoje ativamente com desenvolvimento de software, tecnologia. Então, eu queria entender algumas coisas sobre o projeto de vocês. E a primeira coisa que eu acho legal, eu quero entender, é a linguagem de programação que vocês utilizaram para o Arduino. Como foi a experiência de vocês com essa lógica de programação? Bom, a gente ainda não tinha passado por essa experiência, então para nós foi algo novo. Então toda essa experiência, toda essa programação, a gente já tinha passado por algumas coisas na escola, nas aulas acho que de prática, se não me engano, a gente teve o contato com Arduino e coisas do tipo, mas a gente nunca chegou a se aprofundar tanto na ideia. Daí, e nós, por essa falta de experiência, nós acabamos precisando mais da ajuda do orientador e coisas do tipo. Então, para a gente, foi algo muito novo e foi uma experiência totalmente nova. Não, tudo bem, Alice, ele já respondeu. Era mais a experiência do contato com vocês com a programação em si. Tá? Em relação ao trabalho de vocês no vídeo, eu gostei do vídeo de vocês, foi feito no ambiente onde vocês trabalharam, etc., no ambiente de escola, isso contextualiza bastante, mas o projeto, a parte escrita do projeto de vocês, eu acho que seria legal vocês colocarem mais informações sobre o que vocês fizeram e o que vocês pretendem ou pretendiam fazer. Eu senti que nos materiais faltou ali colocar, realmente descrever, fazer uma lista desses materiais que vocês utilizaram, como sensor de movimento, placas do Arduino, os conectores. Isso é bem legal, tá? De colocar. E uma consideração assim sobre melhoria do projeto, tá? Para alguém que trabalha com tecnologia. Hoje existem tecnologias em si de aproximação através de wireless, né, que é o Wi-Fi, através de Bluetooth, e isso seria bem legal, porque esse sensor de movimento, ele não traz essa, como vocês mesmos disseram, essa confiança, né, da passagem. Então talvez, se vocês colocarem uma rede sem fio, que calcule essa conexão entre os dois, o projeto de vocês ficaria um pouco mais completo, e não haveria abordagem de erro para emitir um som, às vezes, que não é na hora errada em si, entendeu? Então, estudar um pouco essas tecnologias de aproximação seria bem legal, e realmente colocar um pouco mais de informação dentro da parte escrita de vocês do projeto, porque eu senti que muitas coisas que vocês passaram no vídeo não estão escritas lá e que seriam importantes, entende? Então, realmente, eu acho que seria bem bacana vocês colocarem isso para uma próxima apresentação, um próximo passo para vocês. Mas ficou realmente muito bom o projeto, gostei da ideia, é diferente, eu não havia pensado nisso assim, né, no contexto geral, é bem bacana. Ok, obrigado pela sugestão. Bom, boa noite, pessoal. Parabéns pelo projeto, pela apresentação. Eu achei bem legal a ideia do projeto, eu achei legal a ideia de adaptação de vocês, porque essa necessidade, ela esperamos que ela seja momentânea, mas ela é uma necessidade que surgiu de momento. Então, é legal essa ideia de analisar o que a gente precisa no nosso dia a dia para tentar desenvolver algo que facilite, né? Então, o problema, a ideia da pesquisa, eu gostei bastante. Em relação à apresentação, acho que tem que tomar um pouquinho mais de cuidado ali com os barulhos externos, principalmente.
Esse momento da apresentação seria o momento de vender o peixe de vocês, de explicar a ideia do porquê era importante essa pesquisa, e aí acabou atrapalhando, em alguns pontos a gente não conseguiu ouvir bem, né? Então, por mais que seja um vídeo, a situação não é a ideal, mas eu acho que faltou um pouquinho de atenção ali. E, como o professor Pedro falou, eu também senti um pouquinho de falta na questão, não específica técnica, mas algumas informações da linguagem de programação, dos equipamentos utilizados, mostrar um pouquinho mais do que seria necessário para fazer esse protótipo, tá? Mas a ideia é legal, o professor já deu novas ideias para encaminhar esse projeto para frente, então isso é importante, a gente vê que pode ter uma sequência, né? Por mais que a princípio, muitas vezes a gente pensa que, mas por que não é viável? Tem esse questionamento, mas é um projeto científico e, além dele, o objetivo, em muitas vezes, de um projeto científico não é ter um resultado, seja ele positivo ou negativo, e sim aprender com tudo que foi feito durante esse processo, né? Então, vocês estarem conhecendo as novas tecnologias, pesquisando, escrevendo, apresentando, isso tudo é importante. Então, para finalizar, parabéns, né? Acredito que tenham coisas para melhorar, mas até o momento vocês foram bem, né? E seria isso. Obrigado. Seria isso então, pessoal? É isso. Que bom. Obrigada pela presença de vocês, pela participação, e a participação de todos também, né? As pessoas ficaram aqui online participando. Obrigada. Obrigada pela apresentação do projeto de vocês, tá? Até mais. Eu preciso agora retomar o primeiro projeto, que é da cidade de Londrina, do Paraná, com o projeto Rotor 5, L1. A pessoa está presente? Não? Não? Então, a coordenação vai entrar em contato para fazer a parte de representação na outra semana, tá? Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes, a parte dos professores, dos alunos, aqui os avaliadores em nome da FEBIC, e a gente convida todos vocês a realizarem no site a visita virtual da Sexta FEBIC, tá? E participarem da programação semanal disponível também no site da FEBIC, canal do YouTube e também as outras redes sociais, tá? Todos os dias a partir das 16h30. A programação inclui palestras, oficinas, mesas redondas, visitações virtuais, entre outras ações, tá? Quero agradecer vocês, peço desculpas pela minha interação, então, cada ano a gente vai se inteirando e vai aprendendo também com vocês. Muito obrigada pela noite de hoje, obrigada por estarem participando até aqui conosco, tá? Eu posso falar rapidinho? Imagina, claro. Eu queria falar para os alunos mesmo. Eu já estive no lugar deles, eu entendo o nervosismo, eu entendo como é ser avaliado. Em 2018 eu participei da FEBIC, em 2019 eu participei da FEBRACE, então eu sei como é estar no lugar de vocês, mas eu tenho que contar para vocês os pontos positivos de apresentar esse tipo de trabalho, tá? Eu já dei algumas palestras em relação a isso, porque o meu trabalho em si, dentro da FEBIC, foi o que alavancou a minha carreira de trabalho, foi o que me colocou no mercado de trabalho. Eu consegui trabalhar na Samsung, no departamento de pesquisa, após que eu saí da FEBIC, porque eles estavam lá. Então, parabéns realmente por se dedicarem, por fazer esse trabalho e por dar a cara a tapa, né, por vir aqui apresentar, fazer um vídeo de vocês, porque isso é realmente muito importante, não só para a gente como avaliador que já passou por isso, mas para vocês futuramente, para indicações, para empresas que podem estar tendo acesso a esse trabalho, entendeu? Então, eu realmente
peço que vocês continuem nessa linha de pesquisa, continuem com essa ideia de participar de FEBICs, FEBRACE, feiras fora do Brasil também. Isso é muito positivo para vocês, isso pode trazer grandes prêmios para vocês. Eu tive amigos que receberam a oportunidade de ir para países de fora, conhecer outras feiras. Eu tive amigos que tiveram a oportunidade de emprego, assim como eu, através desse tipo de feira. Então, não desanimem, não deixem os trabalhos de lado, levem isso para frente, porque vocês são merecedores, vocês são cientistas e são inovadores. Então, coloquem isso na cabeça de vocês, que vocês vão sempre para frente. Parabéns, realmente, a todos pelos trabalhos. Certo, pessoal? Eu agradeço mais uma vez a participação de todos os avaliadores, professores, parabenizo pelos projetos, e acompanhe o restante da semana e da outra semana, da sexta-feira, da FEBIC, nos canais. Tá bom, gente? Obrigada e boa noite para todos, tá? Boa noite.